do conhecimento védico. Nós estamos no canto 2, capítulo 10, verso de hoje é o verso número 6. E o tema é o seguinte: as formas materiais, grosseira e sutil, deve-se apenas à ignorância da alma condicionada. Então, antes de lermos o verso em sânscrito, repitam comigo, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. A tradução desse mantra é: eu ofereço minhas reverências à pessoa suprema, esse Deus que habita em tudo, que é Krishna, o filho de Vasudeva. Então vamos ler o verso em sânscrito para nos purificarmos. Nirodosya Nushaiyanam Atmanasa Shaktivi Muktir Hitvanyatharupam Swarupena Vyavastiti. Tradução é a seguinte: a imersão da entidade viva, juntamente com sua tendência à vida condicionada, no repouso místico do Mahavishnu, chama-se o término da manifestação cósmica. Liberação é a situação permanente da forma da entidade viva depois que ela abandona os mutáveis corpos materiais, grosseiro e sutil. Vamos ver o significado dado pelo nosso querido mestre Srila Prabhupada. Como já discutimos várias vezes, há duas espécies de entidades vivas. A maioria delas é sempre liberada, ou nitya mukta, enquanto algumas delas são sempre condicionadas. As almas sempre condicionadas são inclinadas a desenvolver como mentalidade o exercício do domínio sobre a natureza material. E por isso a criação cósmica material é manifesta para dar às almas sempre condicionadas a oportunidade de voltar ao Supremo. Assim, depois do término da manifestação cósmica, a maioria das almas condicionadas emerge na existência do Mahavishnu, a personalidade de Deus, que repousa em seu sono místico para voltarem a ser criadas na próxima criação. Mas algumas das almas condicionadas, que seguem o som transcendental sob a forma dos textos védicos, e assim são capazes de voltar ao Supremo, obtêm corpos espirituais originais após abandonarem os corpos condicionados, grosseiro e sutil. Srila Prabhupada aqui. Prabhupada ainda continua no seu comentário, seu significado, mas como já gostaria de comentar alguma coisa, antes de fazer o meu comentário, eu vou pedir as bênçãos e oferecer minhas reverências aos nossos mestres espirituais, todos os devotos Vaishnavas. Om Mirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Meus olhos estavam cegos pela escuridão da ignorância, mas com o vento do conhecimento, o meu mestre espiritual abre meus olhos a ele. Eu presto minhas humildes reverências. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthana Tavishmat Bhakti Vedanta Swami Vanchakalpataru Vyashakar Pasindu Vyavachara Patitanam Pavanevyo Vaishnavyo Namo Namaha. Ofereço minhas reverências a todos os Vaishnavas, eles são como árvores dos desejos, são oceanos de misericórdia, são os salvadores das almas caídas. Karuti Vachalam Pangum Lagayategrim Yatkirpatamaha Vandeshri Guru Dinataranam. Ofereço minhas reverências ao meu mestre espiritual, pela sua misericórdia. Um mudo pode falar e um coxo pode cruzar montanhas. Vamos reler o verso. A imersão da entidade viva, juntamente com sua tendência à vida condicionada no repouso místico do Mahavishnu, chama-se o término da manifestação cósmica. Liberação é a situação permanente da forma da entidade viva
depois que ela abandona os mutáveis corpos materiais, grosseiro e sutil. Hare Krishna. Muito legal. Então ele está explicando o que é esse Nirodha e também está explicando o que é Mukti. Bem interessante. Então, para a gente entender aqui, bem, quem está falando, acho que é Shukadeva Goswami, né? Está falando com Maharaj Parikshit. Shukadeva Goswami, um grande sábio, está instruindo o grande rei Maharaj Parikshit acerca de alguns temas que eu tinha perguntado, temas transcendentais, espirituais, existenciais. E aí está falando aqui sobre a criação do universo. Então, a gente sabe, as escrituras nos falam que essa criação é cíclica. Então, existe do mundo material, né? Uma criação, uma manutenção e uma aniquilação, que é esse Nirodha que está falando aqui. Lembrando que isso é no mundo material, que é apenas 1/3, 1/4 de toda a criação. Então, quando Deus, Krishna, precisa criar o mundo material, ele não precisa fazer isso diretamente, né? Deixar de fazer o que ele estiver fazendo ali, né? Como um vaqueirinho em Vrindavana, com seus amigos, gopas e gopas. Ele não precisa fazer isso diretamente, ele tem suas expansões. Então, ele vai ter essa primeira expansão, que é chamado Karana Dakashaya Vishnu ou Mahavishnu, grande Vishnu, que vai fazer essa primeira criação aí do mundo material. Então, desse corpo gigantesco de Mahavishnu, cada vez que ele expira, dos seus poros, de cada poro surge um universo. Então, são incontáveis universos. Cada vez que ele volta a inspirar, esses universos são reabsorvidos no seu corpo. Para ele é um tempo muito curto, mas para a gente é um tempo incomensurável. Ele está explicando que justamente o que acontece então quando até a ciência tem algumas linhas que falam isso, né? Que já teve vários Big Bangs. Tem um Big Bang, aí vai, o universo está em expansão, depois ele volta, ele se retrai, e aí vai e tem de novo. Então é justamente esse movimento da respiração de Mahavishnu, né? E aí o que acontece então quando tem a destruição, então acaba as almas? Não, o que acontece é que as almas ficam imanifestas dentro do corpo transcendental de Mahavishnu, para depois, na sua próxima expiração, novamente ser criados o universo e tudo repete. Então, primeira metade do verso está falando sobre essa questão, né? O que é esse Nirodha, esse término da manifestação cósmica? É simplesmente um período em que essa manifestação cósmica e as almas vão ficar imanifestas, absorvidas no corpo de Mahavishnu. E a segunda metade do verso, ele vai falar o que é Mukti, o que é liberação. Então, ele fala que é quando as entidades vivas abandonam os corpos materiais grosseiro e sutil. Então, a alma espiritual pura, ela é Satchitananda, ela é eterna, plena de consciência e plena de bem-aventurança. Mas quando ela deseja explorar e desfrutar da energia material, desfrutar sem Krishna, ela vem a esse universo material e ela precisa dessa cobertura corpórea, tanto grosseira, né, feita dos 5 elementos, terra, fogo, água, ar, e tanto como éter, e como a cobertura sutil também, que é mente, inteligência e falso ego. E é dito que a gente se liberta quando a gente já abandona esse corpo material e retoma nosso corpo espiritual, né? sem essas coberturas. Apesar de que a gente pode ser um Jiva Mukta também, né? É dito, o Rupa Goswami fala isso no Bhakti-rasamrita 5, no Néctar da Devoção, que quando a gente está, mesmo agindo aqui no mundo material, se a gente está servindo Krishna com nossa mente, com nossas palavras, com nossas ações, é considerado que a gente é um Jiva Mukta. A gente está liberado mesmo
agindo aqui no mundo material, como era o caso de Prabhupada. Prabhupada obviamente era uma alma liberada, mas estava aqui agindo no mundo material. Mas como a mente dele estava fixa em Krishna, então ele é considerado, obviamente, uma alma liberada. Nós também podemos agir como uma alma liberada ainda dentro do mundo material, ainda com essa cobertura corpórea grosseira e sutil. Aí no significado de Prabhupada ele fala alguns pontos bem interessantes também. Primeiro que ele mostra essa diferença, né? Porque o verso está falando das almas condicionadas. Então elas ficam constantemente manifestas e manifestas e depois elas conseguem se libertar. Então o Prabhupada está falando que nem toda alma é dessa categoria, né? Nitya Bada. Esse Nitya Bada é considerado que esse Nitya é força de expressão, que Nitya significa eternamente, né? Então, se as almas aqui no mundo material fossem realmente eternamente liberadas, quer dizer, eternamente condicionadas, nem adiantaria a gente tentar voltar, né? Mas o Krishna mesmo fala, né? Que quem entende a natureza transcendental do seu nascimento, das suas atividades, volta a ele, não precisa voltar a nascer. Então, não é assim que é eternamente condicionada, que não tem chance de sair do mundo material. Não, a ideia não é essa. A ideia é que eternamente, porque, como o Prabhupada fala, a gente está aqui desde tempos imemoriais. Não tem como você assim, saber a quantas vidas, a quantos milênios, a quantas existências a gente está aqui nesse corpo material. Então, esse tipo de alma se difere das Nitya Siddhas ou Nitya Muktas, que são as almas eternamente liberadas que estão no mundo espiritual. Então são almas que não caem. A gente, a alma no mundo espiritual, ela tem um livre-arbítrio de fazer bom uso, né, do seu julgamento e continuar lá numa boa servindo Krishna, ou ela pode ter esse mau julgamento, como infelizmente a gente teve, de imaginar assim, como seria a gente desfrutar sem Krishna, né? De não ser Krishna o centro de tudo. Se eu fosse o centro de tudo, como é que seria? E aí, essa alma precisa vir para o mundo material. Não existe esse egoísmo no plano espiritual. Então, e é engraçado, né? Porque ele fica parecendo assim, é muito raro, é muito difícil para a gente, imagina se por uma alma liberada, mas até dói, né? Quando a gente lê que imagina, a maioria das almas está lá, a maioria das almas é alma liberada, 3/4 da criação é o mundo espiritual que está cheio de almas lá liberadas constantemente, se associando diretamente com Cristo, né? E a gente está nessa situação super desfavorável aqui pelo nosso próprio mau julgamento. Então a gente obviamente deve procurar essa liberação que o texto está falando aqui. Deixa eu lembrar onde é que eu parei a minha leitura do significado para a gente continuar. Então fala, né, que essa criação material é justamente uma oportunidade da gente aprender que aqui não é o nosso lugar. É por isso que precisa, algumas pessoas falam assim, mas por que tem tanto sofrimento, por que tem miséria? Mas precisa ter, porque se não tivesse sofrimento e miséria no mundo material, que é um local, né, é do Kalayam, e Ashasvatam, precisa ser um mundo que tenha miséria, precisa ser um mundo temporário, porque senão a gente não ia querer sair daqui. E aqui não é o nosso lugar de verdade. A alma não tem como se sentir bem aqui, né, sem estar se relacionando com Deus, com Krishna. Então, uma ferramenta assim pedagógica, o mundo material e o karma também, para que a gente perceba que, não é aqui, eu tenho que sair daqui. Esse aqui não é meu lugar. Então, dá como o Prabhupada fala, uma oportunidade para que a gente volte ao lar, volte ao Supremo. E Prabhupada já fala aqui como é que atinge esse mukta, né? Ele fala, algumas das almas condicionadas que seguem o som transcendental sob a forma dos textos védicos são capazes de voltar ao Supremo e obterem seus corpos espirituais originais depois de abandonar esses corpos condicionados, grosseiro e sutil. Então ele já falou, então, para quem lê assim, então eu não quero realmente ficar nesse ciclo, manifesta, eu quero obter essa liberação. Então, seguir as escrituras, seguir o mestre espiritual. Vamos continuar. Os corpos condicionados materiais se desenvolvem em consequência do fato de as entidades vivas terem esquecido a relação que há entre elas e Deus. E no decurso da manifestação cósmica, as almas condicionadas recebem a oportunidade de reviver o seu estado de vida original
com a ajuda das Escrituras reveladas, tão misericordiosamente compiladas pelo Senhor em suas diferentes encarnações. Ler ou ouvir essas Escrituras transcendentais ajuda a pessoa a tornar-se liberada, mesmo no estado de existência material condicionada, que a gente estava falando, né? A meta de todos os textos védicos é o serviço devocional à personalidade de Deus. E logo que alguém se fixa neste ponto, ele imediatamente se livra da vida condicionada. Então aqui é algo que o próprio Vasudeva Paramvedá, né? mas Krishna também fala na Bhagavad Gita isso, que a meta dos Vedas, a meta de estudar os Vedas é conhecê-lo. E conhecer Krishna é uma consequência natural de você conhecer Deus, saber quem Ele é, entender sua relação com Ele, é que você vai querer reciprocar esse relacionamento eterno, e esse reciprocar é justamente esse bate, é justamente o serviço devocional. É uma palavra que, né, para quem está começando pode parecer algo muito complexo. O que seria esse serviço devocional? Já está falando aqui a primeira coisa, Shravana, ouvir. Você está ouvindo dos devotos puros, você está lendo as Escrituras, isso é um serviço devocional. Outro serviço devocional é Kirtana, você está constantemente falando sobre Krishna. Smarana, você está lembrando, e nunca é demais a gente lembrar que é uma maneira mais fácil, mais simples da gente praticar Shravana, Kirtana, Smarana, através do Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, quando a gente faz isso, ele imediatamente, é dito alguém, quando você fica fixo, aí você já fica um Diva Mukta, você se livra desse condicionamento material. As formas materiais de ser e sutil devem-se apenas à ignorância da alma condicionada. E logo que se fixa um serviço devocional, ela se candidata a libertar-se do estado condicionado. Este serviço devocional é uma atração transcendental pelo Supremo, pois ele é a fonte de todas as atitudes agradáveis. Todos estão procurando desfrutar algum sentimento de prazer, mas ninguém conhece a fonte suprema de toda a atração. Rasovaisara samhevayam labdhavanandi bhavati. Os hinos védicos informam a todos sobre a fonte suprema de todo o prazer. Rama. O manancial ilimitado de todo prazer é a personalidade de Deus. E quem for bastante afortunado para obter essa informação em textos transcendentais como Srimad Bhagavatam, se libera permanentemente para ocupar seu próprio lugar no reino de Deus. Srila Prabhupada. Então é isso. Deixa eu reler o verso, para vocês verem se vocês têm algum comentário ou pergunta. A imersão da entidade viva, juntamente com sua tendência à vida condicionada, no repouso místico do Mahavishnu, chama-se o término da manifestação cósmica, e liberação é a situação permanente da forma da entidade viva, depois que ela abandona os mutáveis corpos materiais, grosseiro e sutil. Muito interessante esse final aqui de Prabhupada, que ele fala que isso, né, todos estão procurando a felicidade, de alguma maneira, né? As maneiras mais loucas, a pessoa que está fazendo a maior loucura, né, que está se intoxicando, ou qualquer coisa do tipo, está fazendo aquela loucura, seja qual for, porque ele ou ela, né, acha que vai ser feliz dessa maneira. Mas o Prabhupada está falando que, infelizmente, eles não sabem qual é a maneira correta de acionar essa felicidade, que não é uma felicidade material, que é essa Ananda. E essa Ananda vai tendo esse relacionamento com a fonte de todo prazer, como a gente canta no Mahamantra Hare Krishna. Quando a gente fala Hare, a gente está se direcionando, se dirigindo à energia compassiva de Deus, de Krishna. Quando a gente fala Krishna, a gente fala aquele que atrai todos, aquele que é o todo atrativo. E quando a gente fala Rama, a gente se direciona a Deus como a fonte de todo prazer. Então, quando a gente canta o Mahamantra Hare Krishna, a gente pede, né, que por essa compaixão de Deus, de Krishna, ele possa nos atrair para os seus pés de lótus, e ele possa nos dar esse prazer que a gente procura sentir, mas a gente não consegue sentir.
em contato com os objetos materiais, porém, ao praticar Bhakti Yoga, a gente pouco a pouco vai percebendo essa Ananda através da limpeza do nosso coração. É interessante essa palavra Nirodha, que era o término da manifestação, né? O que é interessante entender que nessa era de Kali, né? Porque Krishna, Chaitanya está presente, então é dito que essa manifestação, né? Como fala, né? Suriyate Satcharatchara, né? Madhyakshena, isso está, como você falou, está acontecendo repetidamente, né? Sendo mantida, aniquilada e criada. Mas a gente tem que levar em consideração a importância do cantar do Santo Nome nessa era, porque Krishna, ele é Triyuga Avatar e ele não vem, né, nas eras de carne, na era de carne. Então, e estamos sendo felizados, contemplados pela aparição de Chaitanya Mahaprabhu, que se fez presente, ele que não tinha nada para fazer nesse mundo, sendo que o movimento de Golokera Premadana, Harinam Sankirtana, ele desce a esse mundo por sua misericórdia motivada. E a gente não percebe a importância que o único processo, né, na manifestação, quando Krishna aparece, essa era específica, é o cantar do Santo Nome de Krishna, que é a ocupação no processo que eleva-nos a gente à nossa morada eterna. Então, a condição é a manifestação ocorrer e Chaitanya Mahaprabhu não está. Esse é o nosso risco, porque 432 anos é período dessa era. E por 10 mil, Chaitanya Mahaprabhu fala isso, que vai estar presente com seu cantar por 10 mil anos, que é muito pouco. Depois disso, Então você pode fazer um comentário, né? Obrigado, Prabhupada. Prabhupada está lembrando da importância desse método do cantar dos santos nomes, porque, como ele falou, Krishna é Triyuga Avatar, ele vem em 3 yugas e ele geralmente não vem em Kali Yuga. Mas o que acontece? O que acontece é que a gente está numa Kali Yuga. Kali Yuga, para quem não sabe, é a era que a gente está vivendo, tá? São 4 eras, assim como tem 4 estações, só que são muito longas, né? A menor delas que a gente está vivendo tem 482 mil anos, elas são cíclicas, e a era mais desafortunada, que as pessoas têm menos vida, menos inteligência, são briguentas, azarentas, enfim, terrível, assim. E a gente tem uma sorte que essa Kali Yuga é muito especial, porque primeiro que 5 mil anos atrás, o próprio Krishna estava aqui, isso é muito raro também, né? Ele fala que ele vem a cada dia de Brahma, que um dia de Brahma para a gente também é um tempo, assim, absurdo, é incalculável. Quer dizer, dá para calcular, mas é um tempo muito grande. Mas é uma controvérsia porque é dito que é um Vishnu, né? Que Golokera Premadana há 5 mil anos, sim. Mas em outras... que Krishna nunca sai do mundo espiritual. Ele nunca vem. Ele manifestou, mas o movimento Golokera é Krishna mesmo, que veio Golokera Premadana Harinam Sankirtana, né? Porque Krishna, você vê que ninguém também nunca deu muita, mesmo quando Krishna veio, né? Ninguém tinha muita compreensão disso, mas esse Krishna da Kachari, esse é um Vishnu, né? Lógico, Krishna veio nesse mundo, tem sua réplica em Vrindavan, mas ele também, porque é dito que Krishna nunca sai do mundo espiritual, mas Chaitanya Mahaprabhu veio. Esse Chaitanya Mahaprabhu, na sua potência interna, é Krishna, não só ele, mas combinados, né? Então, para quem não sabe, o seu Chaitanya Mahaprabhu foi o avatar mais recente de Krishna, que é avatar, mas é o próprio Krishna, que ele veio, mas ele veio na forma do seu próprio devoto. E não só é Krishna, como o Buda lembrou, ele é combinado. Deu erro aqui no Instagram, mas vamos continuar aqui no YouTube. É Krishna combinado com Radharani, porque esse humor
do maior devota que tem, né? E lembrou também aqui o verso de uma canção muito bela de Narottama Das Thakur, que fala isso, né? Que esse processo, esse cantar dos santos nomes, né? O Sri Chaitanya e o processo de Sankirtan vem diretamente do mundo espiritual. Então, assim, algo transcendental. E o que o Prabhupada também lembrou que é muito importante é que, assim, por um tempo, a gente está numa era muito boa dentro de Kali Yuga, porque o Sri Chaitanya veio há 500 anos aproximadamente, e a partir dali a gente tem uma janela de 10 mil anos, que é como fosse uma era de ouro, como fosse uma Satya Yuga, que é a era de ouro, dentro de Kali Yuga. Passados esses 10 mil anos, Kali Yuga, para quem já leu a descrição do Bhagavad, é ladeira abaixo. Então, é muito arriscado a gente, assim, não levar a sério esse processo, ter que voltar a nascer e nascer no momento em que já passou os 10 mil anos, né? Então a gente não vai ter escrituras, não vai ter isso, não vai ter Prabhupada, não vai ter cantado os santos nomes, então o negócio vai ser ruim para o nosso lado. Tanto é que no período de Navadvip, quando Nimai, né, quando Krishna Chaitanya vem, né, o que ele mais condenava, o que era mais condenado, embora estivesse secreto, né, mas o que imperava era o estudo da academia, né, a escola de Keshava Bharata, né, e Chaitanya Mahaprabhu falava que esse movimento, né, que nós não estamos na Treta Yuga, sacrifício, nós estamos na Dwapara, que é a opulência de estar dentro do templo e mesmo no estudo, mas é um movimento Harinama Sankirtan, é um movimento de estar na rua. Isso que é importante entendermos, que o movimento não é um movimento, é um movimento de rua, sendo o próprio Chaitanya Mahaprabhu fazendo a primeira desobediência civil, que foi sair em Harinama. Sim. Então, a exposição, quem quiser, é essa exposição. Por isso que Krishna, de forma tão benéfica, assim, nos dá, né, quando você sai em Harinama. Como ele faz. Imagina a felicidade de Chaitanya Mahaprabhu sabendo que você está saindo para cantar os seus nomes, sendo ele, está confirmando a ele. Confirmou. A primeira desobediência civil. Isso que é importante, porque ali Krishna olhava, poxa, mas como os martas, brahmanas, como o sacrifício está sendo mal executado. Ali mesmo em Navadvip. Ele pregando para os, né, ainda como Nimai, refutando essa coisa de Jnana, Karma, Upasana, entendeu? Que isso foi deixado em eras passadas. Não, o momento nesse período é o movimento de Sankirtan. Quem sai na rua recebe os benefícios. Não é um movimento de ficar em casa, né? Como o Bhaktisiddhanta, na máxima dele, vocês ficam dentro de casa, entendeu? Estão tocando o sino, né? Ele fala isso, porque os devotos, por sua vez, não tinham impresso os livros. As máquinas que ele tinha comprado, 3 máquinas, estavam paradas e alegaram que ficaram sem lápis para poder imprimir os livros, né? E aí alguém pode fazer aí, tá? Mas nessa era onde você tem todas as ferramentas, né? Entendeu? Mas mesmo com essa sofisticação, nós não vamos perder a oportunidade do Harinama. Harinama no Kirtan, como Narada Muni fala. Narada Muni é o maior viajeiro, né? Ele que faz o primeiro Harinameiro é ele, né? Ele prega em todo canto, ele sai sozinho fazendo Harinama. Como um brahmachari, ele sai e prega. Mas não só vai aqui em Sorocaba, em Jundiaí, Campina. Ele não vai, né? Ele vai pregar em todo lugar, entendendo a importância do Harinama. Ele fala, eu provei pessoalmente sobre o Harinama. Gratidão para o Buda. Vou aproveitar, deixa aí do Harinama, que apesar de não ser um Harinama propriamente dito, né? Mas amanhã, já para dar esse aviso, amanhã a gente vai aproveitar que é feriado. Espero quem estiver aqui por São Paulo
todos estão convidados para estar com a gente lá no Parque Ibirapuera, às 10 da manhã. A gente vai lá distribuir os santos nomes, vamos comer fraçado, vamos cantar, dançar, ter associação com os devotos. Vai ser bem legal. Muito bom, muito importante a gente estar cantando os santos nomes juntos, né? Deixa eu ver quem está aqui. Bom dia, Ellen, Fábio, Simone, Hare Krishna. Falta uma pessoa curtir aqui no YouTube. Se essa pessoa que não curtiu puder curtir, agradeço. Vou falar para as 14 pessoas que estão no Instagram. Depois vão lá para o YouTube, por favor, se inscrevam no nosso canal. Mas por enquanto vou me despedir aqui do pessoal do YouTube. Um ótimo dia. Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai. E agora, deixa eu falar.